respeito de algumas questões, fazendo uma ponte com a série, na nossa tradução, né, o 100. Não sei quantos aí já começaram a assistir, ou estão assistindo. Vale a pena assistir, é uma série interessante. E na série a gente encontra aqueles que já viram aí, né? A gente encontra esse carinha que chama Murphy, né? E ele é o chato do grupo, né? Como toda trama tem um ponto, um negativo, né? um mau caráter e tal. O Murphy é esse dentro do grupo lá, né? E a gente encontra, eu fiquei pensando em algumas atitudes que são bem particulares dele, e eu pensei nessas três aí, né? Algumas características, alguns tipos de atitude, né? O Murphy é um cara que se apresenta como alguém extremamente egoísta, né? Todas as suas atitudes giram em torno dele mesmo, assim, para ele se dar bem de alguma forma, para ele se sobressair, para ele assumir uma posição de liderança, para ele faz isso muitas vezes oprimindo aqueles que estão à sua volta, né, colocando medo e tal. Uma segunda atitude que ele apresenta também é a rebeldia. No início da série, a gente tem, e o Ricardo falou um pouquinho sobre isso na semana passada, a gente tem lá o episódio dos jovens arrancando a pulseira, né, num ato de rebeldia em relação à arca e tentando inicialmente viver sobre uma teoria assim, de liberdade, né, mas no sentido assim, não existe lei, né, todo mundo faz aqui, todo mundo vai viver do jeito que quiser viver. Só que logo eles percebem que isso não tem jeito. Num grupo de 100 pessoas, não precisa ser um grupo de 100 pessoas, mas num grupo de pessoas logo vai surgir naturalmente surgirão alguns líderes, né? Naturalmente, não tem como viver uma sociedade sem lei, né? No sentido de sem algumas questões que vão demarcar até onde as pessoas podem ir, até onde as pessoas não podem ir. Então, isso aconteceu no grupo dos 100 jovens, né? Só que o Murphy sempre foi um cara que ele não queria obedecer nada, né? Ele fazia as coisas por conta própria. Ele o tempo todo se mostrou alguém rebelde, até mesmo a liderança que surgia. A princípio ele aceitava, se submetia à liderança de Bellamy, mas um pouco por causa de medo, né, que ele tinha. Mas por trás também ele dava um jeito de fazer tudo diferente. Então essa é uma característica que ele assumiu também na série, o personagem, o Murphy, alguém rebelde. E por último, ele foi alguém que se mostrou infiel ao grupo, né? Teve um determinado momento que ele foi expulso por causa do estudo de ruim que ele tinha, ele foi expulso do grupo e ele foi preso, né, ou capturado pelos terráqueos. E aí eu não sei o que ele sofreu lá, mas o fato é que ele volta todo arrebentado, né? Mas diante ao sofrimento, ele entregou tudo para os inimigos lá, teoricamente, ou pelo menos inicialmente. Entregou os pontos fracos, os pontos, né, vulneráveis do acampamento deles e tal. Ele voltou para o grupo infectado por um vírus e não falou para ninguém, né? Deixou a coisa pegar, e depois lá no meio lá que inevitavelmente as pessoas descobrem que o vírus chegou até ele. Ou seja, ele foi alguém infiel, ele foi alguém que se mostrou infiel para com o grupo, para com aqueles que inicialmente eram o seu grupo, né? Era o seu povo. E aí, sabe o que pega? Cara, o Murphy expressa bem, muitas vezes, a nossa postura enquanto discípulos de Jesus, ou enquanto aqueles que dizem fazer parte do grupo de seguidores de Jesus. Presta atenção, muitas vezes nós somos egoístas. Egoístas no sentido de querer participar, se envolver apenas com coisas que nos trazem algum tipo de benefício. E eu estou
querendo que a gente pense agora, ou você que está aí nos visitando, você que tem vindo há algum tempo, ou todos nós aqui, nós enquanto um grupo, né, imagina você como fazendo parte de um grupo de 100 pessoas que são seguidoras de Jesus. Nesse grupo mesmo, muitas vezes nós somos o bluff. Muitas vezes nós somos aqueles que, se alguém em amor vem e nos exorta, por exemplo, chama a nossa atenção, nos dá um toque em relação a alguma coisa que a gente não está fazendo, não esteja legal, em amor, a gente tem a tendência muitas vezes de lidar com o egoísmo. Só quero que chegue até mim aquilo que vai me satisfazer. E disso, a gente tem a tendência a passar para a rebeldia. Muitas vezes a gente até ouve algumas coisas, né? Seja na célula, seja no discipulado, seja aqui, através do ensino e tal. A gente até ouve algumas coisas, muitas vezes nós lemos nas Escrituras, Deus fala com a gente sabe o que está certo, o que está errado, e a gente tem, às vezes, a tendência de agir com rebeldia. Como o Murphy fazia lá com um grupo de líderes que naturalmente surgiram no centro. Agir pelas costas, agir de forma escondida, parece que nós somos alguma coisa quando a gente está no meio de todo mundo, mas por trás, quando a gente está sozinho, nós somos alguém totalmente diferente disso. E aí, inevitavelmente, nós acabamos muitas vezes sendo infiéis ao grupo, infiéis à caravana de discípulos de Jesus. Muitas vezes nós, quando estamos no meio, fora do contexto do grupo, quando alguma outra tribo nos captura e vem com algumas teorias, questões e tal, a gente começa muitas vezes, talvez por despreparo e tal, mas muitas vezes nos deixar levar por questões que não tem nada a ver com o grupo, que não tem nada a ver com aqueles que são comprados por Jesus, pelo sangue de Jesus. E a gente também lida muitas vezes com a infidelidade ao Evangelho. E aí, eu fiquei pensando um pouquinho no porquê que isso acontece muitas vezes. Por que muitas vezes nós assumimos posturas de alguém que, na verdade, se parece muito mais com alguém que é simpático ao Evangelho do que com alguém que de fato é submisso ao Evangelho. Existe diferença entre ser simpático e ser submisso. Alguém que é simpático ao Evangelho é aquela pessoa que até ouve e acha legal, porque não tem como não achar a mensagem do Evangelho legal, okay? Não tem como alguém chegar para você e dizer que, olha, você estava perdido, você estava morto eternamente, e só tinha uma maneira de você sair dessa posição. Qual é a maneira? Então alguém teria que morrer no seu lugar. E aí a pergunta é, e aí? E aí alguém morreu no seu lugar. Jesus morreu no seu lugar. E aí tem a possibilidade de, então, uma vez que você se renda a isso, aceite isso, tudo mais e tal. E aí muitas vezes a gente tem, pessoas têm tendência a falar, nossa, que legal, eu aceito isso aí. E aí começam então a viver à margem dessa mensagem, muito mais simpática a ela do que submissa a ela. Jesus tinha um grupo de pessoas que vivia assim. Jesus tinha um grupo de pessoas que andavam ao redor dele de longe, como parte de uma multidão que achava legal as coisas que ele realizava, que ele fazia, que ele falava, mas que sempre continuaram à distância, sempre continuaram à margem, sempre continuaram simpáticos. A gente podia chamar isso de amigos do Evangelho. E ainda hoje existe grupos assim, grupos de amigos do Evangelho, pessoas que são simpáticas ao Evangelho. Mas a grande questão é, será que é suficiente ser simpático ao Evangelho? Ser simpático à mensagem, a Jesus? Estar dentro de um grupo como esse aqui, por exemplo, e curtir ouvir uma música legal, de curtir ouvir uma mensagem
que realmente faz bem para o meu ego, quando fala da salvação e tudo mais. Será que é suficiente isso? Será que é essa a essência do que Jesus quer quando ele diz alcançar pessoas? Tem uma passagem no texto que se encontra em Marcos, no capítulo 10, eu vou projetar aqui, que essa passagem sempre fala comigo de diversas formas, mas uma forma central que ela vem ao meu coração é trazendo essa perspectiva de alguém que sempre fica à margem, quase lá, mas na verdade não está disposto a de fato se submeter ao Evangelho. É a história que comumente aí é intitulada como a do jovem rico, né? E aí o texto diz assim: Jesus estava numa situação lá, com muita gente em volta e falando sobre muitas coisas, e aí alguém está escutando tudo isso, escutando Jesus falar, está ouvindo o que ele está compartilhando, e quando Jesus para de falar e vai saindo para outro lugar, o texto a Bíblia traz essa passagem para nós. Então diz assim: quando Jesus ia saindo lá do lugar onde ele estava, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, a primeira coisa que esse texto traz ao meu ver, é nos apresentar alguns equívocos que muitas vezes nós temos ao olhar para Jesus, ao olhar para a mensagem do Evangelho. Pelo menos dois equívocos. O primeiro equívoco é entender o Evangelho, entender esse ambiente chamado Reino de Deus como um ambiente conquistado por méritos. Esse é o primeiro equívoco. E isso acontece muito. Às vezes nós até sabemos na teoria, mas na prática isso acontece muito. Vira e mexe, a gente está questionando a Deus porque a gente está passando por isso ou por aquilo, quando eu estou fazendo tudo certo. Eu obedeço os meus pais, eu trabalho da melhor forma possível, eu sou fiel à minha esposa, eu trato bem as pessoas, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia e tal. E Deus, por que tem coisa errada acontecendo na minha vida? Ou olhar para tudo isso que muitas vezes eu e você até fazemos de coisas boas, e aí então achamos que por conta disso tudo o reino de Deus é um ambiente conquistado por nós. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e que passava pela mente desse jovem, é que o reino de Deus não é um ambiente conquistado pelos nossos méritos. E Jesus faz isso aqui, em particular com esse cara, para mostrar isso, quando ele chama Jesus de bom mestre. E aí Jesus dá essa resposta: por que você me chama bom? O que Jesus está fazendo aqui não é se desclassificando da figura de Deus. O que Jesus está fazendo aqui é mostrar para esse sujeito assim: cara, nenhum ser humano é bom. Nenhum ser humano é bom. Eu queria enfatizar isso aqui nessa noite. A gente tem muitas pessoas chegando no nosso meio, com a graça de Deus. A gente tem as células cada vez chegando gente nova e tudo mais e tal. Então você que me escuta pela primeira vez, ou que está começando a ouvir, você que está começando a ouvir sobre o Evangelho, sobre essa coisa chamada Reino de Deus, você precisa entender: esse lugar não é conquistado por você e por mim.
pelos nossos méritos. Nós não o merecemos. Nunca. Nós não merecemos o reino de Deus. Por merecimento, a nossa vida deveria ser uma totalidade, uma eternidade de caos. Esse jovem achava que por ele fazer coisas boas, naturalmente, o reino de Deus deveria ser um ambiente para ele, conquistado por ele. Então, você precisa entender isso, se lembrar disso todo dia. O reino de Deus não é um ambiente conquistado por nossos méritos. Um segundo equívoco que muitas vezes nós temos ao olhar para o reino de Deus é o equívoco de entendê-lo como algo a ser controlado por nós. Controlado por nós. Veja, esse jovem achava que ele poderia colocar o reino de Deus como mais um dos seus itens. Ele era rico, ele obedecia os pais, ele fazia isso, fazia aquilo, e ele achava que por ele fazer tudo isso ele poderia controlar o reino. E ele poderia colocar o reino como sendo mais um das suas cartas. Eu já vi essa ilustração algumas vezes, mas ela cabe muito bem aqui. Você já viu alguém fazendo malabares com bolinhas? É como se esse jovem entendesse o reino de Deus como simplesmente mais uma bolinha que poderia entrar e ele ia continuar jogando todas e todos iam ficar em harmonia. Então, o reino de Deus não é esse ambiente controlado por nós. Não é. Por que eu quero que você entenda isso? Ligando isso a essa ideia de que muitas vezes nós somos amigos do Evangelho, mas nós não somos submissos ao Evangelho. Você precisa entender que existe uma resposta muito prática e sincera para alguém que entende a mensagem do Evangelho e passa a ser controlada por esse ambiente chamado Reino de Deus. Não tem como isso ser alternado. Não tem como eu ou você controlarmos o reino de Deus na nossa vida. Então, agora eu estou no reino de Deus, agora eu não estou. Quando eu estou na minha escola, na minha faculdade, eu não estou no reino de Deus. Mas quando eu estou lá no meio do rosário, quando eu estou na cela, quando eu estou no acampamento, nossa, aí acampamento então, aí que tem o reino de Deus. Não existe esse negócio. Nós não controlamos o reino de Deus. Ou nós vivemos nele, ou nós estamos fora dele. Nós não controlamos. Ou nós vivemos nele, ou nós estamos fora dele. Ou nós nos submetemos a ele, passamos então a ser controlados pelo reino de Deus, ou nós estamos fora dele. E aí, a boa notícia é que o Evangelho nos conduz a uma vida totalmente submissa a esse reino. Como é que o Evangelho faz isso? O Evangelho faz isso, talvez isso vá chocar algumas pessoas, nos apresentando um amor inconsequente. A gente muitas vezes usa a palavra inconsequente no sentido de louco. Se você quiser entender assim, é assim mesmo. Mas às vezes a gente entende isso como irresponsável. Não é isso que eu estou dizendo. Inconsequente no sentido de Ele nos amou. Ele nos amou, não importando com as consequências que isso teria. Por que é importante a gente entender isso? E aí, gente, esse negócio aqui faz meu coração balançar. Porque o texto diz que Jesus olhou para aquele jovem e o amou. A questão é, Jesus deixou ele ir embora. E aí, a pergunta, quando a gente olha para o Evangelho, simplesmente como sendo esse ambiente de uma boa mensagem, né? Aí a gente olha para um texto desse e a gente fala, que negócio é esse? Mas Jesus o amou e deixou ele ir. Isso aí. Porque o amor de Jesus não é um amor opressor. Por isso que o amor de Jesus é perfeito. Às vezes nós amamos de forma opressora.
Às vezes, seja com namorado, namorada, marido, mulher, às vezes com filhos, às vezes com algum amigo. Às vezes, a gente ama, às vezes, de forma opressora. Ou seja, a gente ama e aí, inevitavelmente, a gente quer uma resposta a esse amor. Resposta positiva, boa. E aí, de repente, quando, sei lá, seja o seu namorado, namorada, etc., te frustra, você fala, mas como você pode ter feito isso se eu te amo tanto? Isso é um amor opressor. Jesus não ama desse jeito. Entende a diferença? Jesus amou aquele jovem. E Jesus não mente, ok? O texto fala que Jesus, olhando para aquele jovem, o amou, mas deixou ele embora. Deixa eu trazer isso para a gente. Jesus te ama. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, perceba, amou ao mundo de tal maneira que deu Jesus, seu Filho. Mas aí olha só, para que todo aquele que nele crê, ok? Ou seja, Deus amou todo mundo. Amor. A palavra de Deus diz que Deus olha para a humanidade e não vê um justo sequer, e olha com compaixão por ela, ao ponto de enviar Jesus. Mas esse amor necessita de uma resposta sincera, não apenas uma resposta como muitos que a gente tem visto hoje por aí na televisão, um monte de ator, atriz. Por último agora já tem até um motel evangélico. Vocês não viram ainda isso? Não. Tem um hotel só para evangélico. Outro dia eu vi uma entrevista de uma atriz pornô falando da vida dela com Jesus. Assim, essa não vale nem a pena ver tanta abobrinha, entendeu? Mas o que as pessoas muitas vezes acham? Acham que o que vale é você simplesmente olhar para essa boa mensagem de Jesus, okay? Para esse amor de Jesus e achar ele legal, então está tudo certo. Então, não está tudo certo. O Evangelho, ele nos traz uma possibilidade de uma vida de submissão, ao contrário de uma vida de simpatia apenas com o Evangelho, por causa desse amor inconsequente de Jesus. Essa que é a beleza do Evangelho. Jesus nos amou, mas Ele não nos oprime para que nós o amemos. E aí entra uma palavra aqui, responsabilidade. A resposta que a gente tem que dar é: ou eu ouço isso que Jesus fala para esse jovem, e eu falo, ok, então Jesus, a ideia aqui de Jesus com esse jovem não é trazer para nós hoje uma questão específica em relação ao dinheiro, ok? O que ele traz para o jovem é porque era isso que tomava o coração daquele jovem por total, como sendo o que ele mais tinha de valor. Qual é no seu coração o que mais tem de valor? O que é? Eu tenho as minhas áreas que eu tenho que tomar cuidado, porque senão vai passar a ser a minha pérola de maior valor. É em relação a isso aí que Jesus está falando aqui para a gente nessa noite. E aí Jesus nos ama, mas Ele fala assim: olha, vá, deixa isso aí que você tem, e aí então você vem e me siga. Aí entra uma questão de responsabilidade nossa, de dizer, tá bom, eu vou fazer isso, ou então eu vou me afastar. Mas eu preciso que você entenda, não existe possibilidade de você ficar no meio do caminho, de você ficar em cima do muro. A palavra de Deus traz de uma forma muito clara para a gente. Aquele jovem ouviu o que Jesus disse, se afastou, se entristeceu. Qual é a sua posição diante do grupo? O Murphy, por alguns momentos, ele se mostrou parcialmente comprometido. Talvez por alguns momentos você se mostre parcialmente comprometido com esse Jesus, com essa vida que a gente fala aqui, que todos sabem, que morreu no nosso lugar para nos salvar. Talvez a gente seja parcialmente comprometido. A questão é, não tem como ser parcialmente comprometido com essa mensagem.
Jesus não disse para aquele jovem: olha, fica do jeito que você está e está tudo certo. Jesus disse para aquele jovem: olha, você precisa definir qual é a centralidade da sua vida, do seu coração, para você me seguir. E é a mesma coisa que ele fala para a gente hoje. E aí a questão é, gente, ser parcialmente comprometido, ficar andando de longe, à distância, não é garantia da boa mensagem da salvação para nenhum de nós. Em outras palavras, para ser bem claro, pouco importa se você vem aqui todo sábado, se você vai a uma célula, se você está sendo discipulado e tal, se a predisposição do seu coração não for se submeter, se envolver completamente em obediência, em amor. Perceba, eu não estou falando que você precisa, num primeiro momento, mudar um monte de coisa na sua vida, ser alguém perfeito, lembra? Não é por mérito. O que você precisa é mais do que simplesmente achar legal a mensagem do Evangelho, mas querer continuar vivendo a sua vida do jeito que você quiser viver. O que nós precisamos é ouvir essa mensagem linda, maravilhosa, um amor que não existe, e então querer, presta atenção nessa palavra, querer, estar disposto a ser moldada por ela o tempo todo, a ser envolvida por ela o tempo todo, a ser moldada por ela o tempo todo. É isso que importa para Jesus. Mas para isso, inevitavelmente, nós precisamos romper com áreas da nossa vida que tomam lugar disso. Então, pouco importa o que está rolando por fora, no seu exterior. É isso que Jesus mostra para esse jovem. Meu amigo, eu não estou muito preocupado como é que você está vivendo a sua vida, se está tudo certinho. Sabe por quê? Porque o meu reino não é conquistado por méritos, não tem como você controlar ele. O que importa é você olhar para esse amor inconsequente e dizer assim: eu quero viver debaixo da autoridade disso, eu quero ver o máximo desse amor na minha vida. E aí então, essa passagem, ela inevitavelmente nos desafia a dar uma resposta. Não tem como, porque a resposta que esse rapaz deu foi: vou continuar andando de longe. Talvez você possa estar vindo aqui, estar investigando e pensando e tal, e eu preciso te desafiar nessa noite, porque essa palavra nos desafia a parar de andar de longe e se render de fato ao governo de Jesus. Jesus faz um convite: depois que você deixar tudo, ou melhor, depois que você deixar isso aí que é o principal da sua vida, vem e siga. Jesus chamou esse jovem para se tornar um discípulo dele. É a mesma frase que Jesus usou para os 12: venha e siga-me, se torne um discípulo meu. Mas veja, existe a possibilidade de nós, muitas vezes, continuarmos andando de longe, fazendo parte do grupo, mas sendo parcialmente comprometido. Eu te amo e é muito legal ter você no nosso meio, mas não tem como eu dizer outra coisa a não ser: para Jesus, ou nós somos completamente comprometidos, ou nós não fazemos parte do grupo. Para Jesus, ou nós nos submetemos ao seu governo, para passarmos então a ser moldados por Ele, diariamente, cheio de altos e baixos, às vezes caindo, mas querendo ser moldado por Ele. Ou então, nós podemos até continuar o vendo de longe, mas não fazendo parte do grupo. Isso aí diz respeito talvez a você que vem para cá e tal, e não vem, né? Porque não larga o celular, não larga o WhatsApp,
não larga o Instagram, não larga o Facebook. Talvez isso tenha a ver com você que vem de repente só para ver alguma menina ou o contrário. São questões muito práticas que mostram onde é que está o nosso coração. Talvez tenha a ver com você que até tem ido na célula, mas na verdade está indo porque você já está interessado em algum garoto de lá, ou alguma garota de lá. São questões bem práticas que muitas vezes mostram onde é que está o nosso coração. Ou nós nos envolvemos completamente, ou nós não fazemos parte do grupo. Muitas vezes mesmo estando nele. A palavra de Jesus para nós nessa noite é: vá, deixa o que é que está no seu coração tomando o lugar que tem que ser só meu, vem e siga. Essa semana eu pensei muito a respeito dessa questão da graça de Deus. E a gente costuma muito falar sobre a graça de Deus, né? A palavra graça traz essa ideia de algo que não custa, né? Quando a gente fala, quanto que eu tenho que pagar? Nada, de graça. Realmente a graça de Deus, ela vem para nós, sem custo. Mas ela teve um custo muito alto para alguém: Jesus. A graça que chega até nós, de graça, sem olhar para os nossos méritos, sem olhar para o nosso merecimento, teve um custo muito alto para alguém: Jesus. A única resposta que Jesus quer, presta atenção, a única, é eu pegar minha vida e dizer: Jesus, eu quero te seguir, independente do que isso no meio do caminho vai acontecendo, eu quero te seguir. E a boa notícia é: Jesus só quer isso. Jesus só quer isso. Jesus não quer que você chegue para Ele, ou que eu chegue para Ele: Senhor, olha só como tem sido bonzinho. Pelo contrário, Jesus quer que a gente chegue para Ele: Senhor, eu não mereço, meus pensamentos são maus, mas eu quero ser moldado pelo Senhor. Me perdoa, eu quero ter uma vida nova, eu quero ser submisso ao seu governo. E aí a gente faz isso junto, a gente tem pessoas, por isso que é importante ter um grupo para isso, para que isso se torne real. Então, para finalizar, eu queria trazer algumas coisas para a gente praticar durante a nossa semana. Primeiro, participe de uma célula durante essa semana. Você que não está participando de nenhuma célula, ou você que tem faltado a sua e tal, participe, vá na sua célula durante essa semana. Porque as células são esses ambientes onde juntos a gente consegue ir sendo moldado, ajudado a continuar fazendo parte integral, a continuar caminhando de perto com Jesus. A palavra de Deus nunca traz uma perspectiva de uma vida, de uma caminhada com Jesus solitária. Sempre é uma caminhada com pessoas. E graças a Deus isso já tem acontecido no nosso meio. Hoje a gente está assistindo fotos de muitas pessoas, um monte de gente falou comigo que não ia poder vir por causa disso ou daquilo. Mas graças a Deus eu já consigo ver uma maioria do mosaico caminhando junto, né, nas células e tal. Gente, não tem outra saída. Só assim que é possível. Então, se você ainda não está participando, hoje mesmo, e aí já vou desafiar, passar uma tarefa aí para os líderes, auxiliares e tal. Procura a galera, pergunta quem não está participando, chama para a sua célula e tal. Você vá, participe, não deixe de ir. Segundo desafio, você fazer aí hoje, amanhã, escreva uma oração. Escreva, pega um caderno, ou faz isso. É melhor fazer anotando com a caneta. Essa semana, uns dias atrás, eu fui escrever um negócio, eu descobri que eu estou
esquecendo como escreve. Minha letra sempre foi uma letra maneira, assim. Horrível. Meu Deus, o que está acontecendo? Preciso escrever mais. Então, olha só. Escreva uma oração em resposta a esse amor inconsequente de Jesus por você. E leve para a sua célula, para você compartilhar com ela. Como? Mais uma vez, esse amor de Jesus que te alcança, mesmo, ou na verdade, que chega até você, independente da sua resposta a Ele. Okay? O amor de Jesus chega a todo mundo, independente da resposta. Ele chega. Se Ele faz morada, se Ele transforma, aí é outra história. Mas Ele chega. Jesus morreu. Como que você responde isso? Imagina você com Jesus, trocando uma ideia, batendo papo. Quando você vê-lo face a face, como é que você vai falar com ele a respeito disso? Escreve isso. E aí compartilha lá na sua célula. E por último, pense todos os dias dessa semana. Todos os dias. Separa um momento devocional para você, dentro do seu dia aí, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer horário. Pense todos os dias em como você tem respondido ao amor de Jesus, aceitando o convite, sendo parte integral do reino, ou se distanciando. Como você tem respondido a esse amor de Jesus? Pense nisso todo dia. Deixe o seu coração, sua mente ser desafiado a isso. Imagine Jesus, você chegando para Jesus e falando: Jesus, o que eu preciso para fazer parte desse reino eterno do Senhor? E aí talvez Jesus vai falar algumas coisas para você de forma pessoal, assim como Ele falou comigo. Então todo dia, nessa semana, pense nisso. Como você tem respondido a esse amor? Dando a integralidade da sua vida ou inevitavelmente se distanciando disso? Então, essas 3 paradinhas aí para a gente praticar durante essa semana. Primeiro, participar da célula, depois escrever essa oração e, por último, pensar nisso, todo dia no seu momento devocional. Eu queria que a gente terminasse o encontro dessa noite, mais uma vez, cantando essa música que fala da graça, desse amor inconsequente de Jesus por nós. E que você faça essa oração, se você não fez isso no primeiro momento, que você faça essa oração do fundo do seu coração. Já começa fazendo essa análise aí hoje. De ver se você de fato consegue dizer isso. Senhor, seja o meu maior desejo. Porque no dia que Jesus for o nosso maior desejo, cara, ninguém segura a nossa vida. E veja, eu não estou falando que vai ser tudo bom na nossa vida, mas independente da situação, pode vir flechada de tudo quanto é lado, mas a gente vai se manter firme, se Jesus for o nosso alvo principal de desejo. Então eu queria que você ficasse de pé, que a gente cantasse essa música mais uma vez, fizesse dela a nossa oração, depois a gente ter um tempinho aí de oração para a bênção, e aí a gente bate papo.